Boa noite, família! Quarta-feira, 20 horas, Escola da Fé. Que bom que você está aqui comigo. Já estou anotando a sua presença aqui, hein? É uma noite maravilhosa e é uma noite que nós receberemos uma palavra fresca e poderosa da parte de Deus. Mas em primeiro lugar, pega a sua agenda aí e atualize ela. Gostaria de dizer para você que no sábado, dia 28 que passou, tivemos aqui o Congresso Strongers, Congresso da Rede de Homens da Igreja. O tema central foi hombridade. Os homens que estiveram aqui foram ricamente abençoados e transformados pela verdade da palavra de Deus. Deus, de uma forma maravilhosa, impactou a vida de mais de 50 homens aqui. E você não pode ficar de fora desse movimento. Se aproxime, porque a Rede Strongers é para você que é homem forte. Olha só, às terças, quintas e sextas-feiras temos as nossas células apostólicas acontecendo a todo vapor. Temos 9 células acontecendo simultaneamente e você precisa saber qual é a célula que está mais próxima de você, aquela que se adequa melhor ao seu perfil, para que você também possa participar, ser um participante, para que você cresça juntamente conosco, para que você esteja conosco nessa jornada. E eu tenho certeza que as células no decorrer da semana vai ser um momento onde você vai encher o seu tanque de energia, de fé e de palavra de Deus. E você será muito abençoado. Olha, estamos colhendo muitos milagres que têm acontecido nesses encontros das células apostólicas. Então, você é o nosso convidado, não fique de fora. Você tem que estar integrado em alguma célula. Sábado, como todos já sabem, temos aí a nossa rede Conectados. É a juventude da igreja aqui reunida em comunhão, palavra de Deus, muita música. E você, pai, mãe, manda o seu filho para cá. Ele precisa estar aqui nesse movimento, nessa comunhão. Então, sábado, rede Conectados. Domingo, às 18h30, temos a nossa celebração, com uma palavra direcionada para o seu coração, com muito louvor, muita alegria e comunhão. E a palavra de Deus nos diz que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a vida e a bênção. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa mensagem da noite. Escola da Fé, e o tema da nossa mensagem é Conquistadores. Deus te chamou para ser um conquistador. Nada menos que isso. Você em Jesus é mais que vencedor. E nós sabemos que para nós conquistarmos, sabemos que para vivermos uma vida como vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos mudar algumas coisas, transformar algumas situações que vão de encontro ao propósito de Deus para a nossa vida. Você como pessoa, como igreja, você precisa estar emocionalmente e espiritualmente saudável, para você ter força, foco, para poder viver essa vida de vencedor que Cristo já garantiu para você. Sabemos que transbordamos daquilo que somos. Então, se você é um vencedor em Cristo Jesus, se você é um conquistador, você vai produzir na vida das pessoas uma vida de vitória, uma vida abençoada. E você precisa ter em mente a certeza que você é 100% responsável pela sua própria história. Ser um conquistador, um vencedor, não depende 100% das suas forças, da sua capacidade, e sim do Deus que vive e que habita em você. Mas você precisa entender que essa responsabilidade, ela não pode ser transferida, é sua. Você pode pensar que você ainda não alcançou todas as conquistas que você já colocou como objetivo na sua vida até hoje. E muitas vezes você quer transferir a responsabilidade de não ter alcançado, de não ter conquistado, de não ter vencido a outras pessoas. Às vezes,
colocamos parte da responsabilidade do nosso fracasso, ou daquilo que ainda não vivemos na nossa família, no nosso trabalho, às vezes até no nosso chefe, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com o nosso cônjuge. Só que quando alimentamos essa expectativa, nós geramos cobranças, e essas cobranças não são boas, na verdade são inúteis, porque geramos em nosso coração expectativas que não serão atendidas, que não serão alcançadas. Mas à medida em que você entender que você é 100% responsável pela sua história, e que Deus, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, e que Ele tem o caminho excelente para você poder alcançar os seus objetivos, aí a sua realidade, a história da sua vida será completamente mudada, completamente transformada. E Deus, Ele nos ama tanto, que Ele deseja que sejamos melhores a cada dia. Deus, Ele deseja ardentemente que sejamos melhores a cada dia. E o Espírito Santo de Deus, Ele é a pessoa que vai trabalhar incessantemente, te ajudando neste processo. Ei, sem o Espírito Santo de Deus, você está fadado ao fracasso. Mas com o Espírito Santo de Deus habitando em você, direcionando a sua vida, eu tenho certeza que você será chamado, você será reconhecido como um conquistador, como um vencedor, porque é Ele quem garante a sua vitória. Ser transformado, ser mudado, mudar a maneira de pensar, agora pensar e agir como um conquistador, como um vencedor, exige de cada um de nós intencionalidade. Precisamos planejar, precisamos estar comprometidos com o processo de forma intencional, porque devemos decidir e nos comprometer com essa decisão e com o processo que já planejamos para a nossa vida. E eu queria dizer para você que Deus, Ele tem um plano infalível para você. Ele tem um plano infalível para você. E se você então nessa noite decidir se comprometer com o plano de Deus para a sua vida, se comprometer com o processo de andar de acordo com a direção e com as orientações de Deus para a sua vida, com certeza você vai viver uma vida extraordinária como um conquistador, como um vencedor. Então, para você viver uma vida como um conquistador, o primeiro ponto, coragem. O processo da conquista, o processo do milagre começa em você. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Deus falando com Josué: seja forte e corajoso. E Deus nessa noite está falando com você. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A coragem é a condução que vai te levar ao cumprimento das promessas. A coragem é a condução que vai te levar ao cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Receba. Aristóteles diz o seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Ou seja, tudo começa pela coragem. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, para a Bíblia, nós olhamos para a história, para a vida daqueles personagens bíblicos, e quando vemos a vida de Débora, nós sabemos que a conquista, ela foi pela sabedoria. Quando olhamos para a vida de Abraão, nós sabemos que a conquista foi pela obediência. Quando olhamos para a vida de Isaac, nós sabemos que a conquista, ela foi pela persistência. Quando olhamos para a vida de Jacó, a conquista, ela foi pela perseverança. Quando olhamos para a vida de José,
sabemos que a conquista, ela foi pela excelência. Quando olhamos para a vida de Moisés, sabemos que a conquista, ela foi pela fidelidade. Mas quando olhamos para a vida de Josué, Deus fala assim: ei Josué, seja forte e seja corajoso. E Deus nessa noite está falando para você: ei Rodrigo, seja forte, seja corajoso. E a vida, a conquista de Josué, ela foi pela coragem. Queridos, e nós sabemos que, mesmo se você estiver munido de sabedoria, de persistência, de fidelidade, de excelência e também de obediência, você só vai conquistar se você tiver coragem para viver essa realidade. A coragem só cresce com a ocasião. A coragem só cresce com a ocasião. Olha o que diz lá Josué capítulo 1, versículo de número 9, acompanhem comigo. Deus falando novamente com Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui nós vemos nesse versículo dois inimigos da coragem. O primeiro é o pavor, e Deus fala assim: ei Josué, não se apavore. O segundo é: nem desanime. Não podemos desanimar. Nós desanimamos, nos apavoramos quando nós temos a convicção de que estamos sozinhos no processo, que estamos sozinhos na história da nossa vida. Mas a palavra de Deus fala assim, Deus falando com Josué aqui: Josué, não se apavore nem desanime. Deus está falando para você: não se apavore, não desanime, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Deus está com você por onde quer que você andar. Deus estará com você até o fim. Deus estará com você até o fim, até a consumação dos séculos. Receba essa verdade no seu coração. Miguel de Cervantes, ele nos diz assim: quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Tudo na sua vida vai necessitar de um ato de coragem. Até para você viver o propósito de Deus, a vida abundante em Jesus Cristo, para você ser um conquistador, você vai precisar de um ato de coragem. Tudo começa pela coragem, porque quando você perde a coragem, você perde tudo. Ponto 2, viva com testemunho de integridade. Olha o que diz a palavra de Deus em Números, capítulo 32, versículo de número 12. Josué, filho de Num, que seguiu o Senhor com integridade de coração. Vivemos um tempo de crise de integridade sem precedentes. É um fato. E as pessoas confundem integridade, muitas vezes, com honestidade. Mas eu queria clarear a realidade de integridade na sua mente nessa noite. Integridade, segundo Spencer Johnson, é falar a verdade para mim mesmo, enquanto honestidade é falar a verdade para as outras pessoas. Quando você procura lá no Google, na internet, uma definição de integridade, a que mais aparece, a que mais sintetiza lá o significado de integridade é: integridade é o que você faz quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? Eu queria dizer que você está sendo assistido 24 horas por dia. Alguém está te vendo. Você está diante das lentes de Deus. E viver em integridade é existir a coerência daquilo que você fala com aquilo que está dentro de você.
Porque você não pode mentir para você mesmo. Você pode até encenar e mentir para os outros, mas integridade é você falar a verdade para si mesmo. E você vai viver uma vida íntegra, você vai conseguir viver integridade 100%, à medida em que você aprender a identificar a voz do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque se nós observarmos bem, todos os dias recebemos propostas que vão de encontro a uma vida de integridade e que vão também contra viver essa vida em integridade. E se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, nesse exato momento, aquelas propostas que forem inadequadas, você vai rejeitar. E à medida em que você rejeita essas propostas inadequadas, que há uma coerência entre aquilo que está dentro de você, porque quem habita dentro de você é o Espírito Santo, você então vai aplicar, você então vai viver essa integridade, e você vai colher os frutos de viver em integridade. Esteja pronto para obedecer à voz do Espírito Santo, esteja pronto para obedecer. Viktor Frankl, ele nos diz o seguinte: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Olha só, tentaremos de todas as maneiras mudar as situações para o nosso benefício, em nosso favor, mas vai chegar uma hora na sua vida em que você não será capaz de mudar as situações. Nesse exato momento você será desafiado a mudar a si mesmo. Você será desafiado a mudar a si próprio. E é nessa hora então que começa uma transformação de dentro para fora. E à medida em que você for transformado, você será mudado, aí você também mudará a ambiência, você mudará a realidade e você mudará as situações. O autor dos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo de número 7, ele nos diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Esteja com o seu coração sensível à voz de Deus, não endureça o seu coração, e eu tenho certeza que você viverá como um conquistador. Você viverá não pela sua própria força, não porque você em si é um vencedor, mas porque Deus, Ele já garantiu a vitória para você. Então receba a vitória de Deus na sua vida. Ponto 3, a conquista começa em casa. A conquista começa na nossa família, a conquista começa no nosso lar, a conquista, ela começa em nossa casa. Olha o que diz Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nesse exato momento, Josué estava diante de todas as tribos de Israel, no projeto da conquista da terra prometida. E nessa ocasião, tinham líderes tribais que vieram com um relatório negativo. Mas Josué, nesse momento, ele assume a voz da sua casa, da sua família, do seu lar. E ele declara diante de todo Israel, diante das tribos,
diante daqueles líderes, que independente da decisão deles, ele e a casa dele e a família dele serviriam e estariam com o Deus Altíssimo, o Deus que nos faz sermos mais que vencedores, conquistadores. Seja você o portador de uma nova realidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Plante novas sementes. Mas aqui, escolha semear não apenas por palavras, mas por ações, por atitudes. Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você professa, tem que vir acompanhado também, de forma coerente, com ações, com atitudes. E eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela já foi liberada para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E você será conhecido como um conquistador, como um abençoado, como um vencedor em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos diz assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ei, existe uma colheita à vista. Ei, não pare agora, continue plantando, porque a sua colheita será farta. Porque o Senhor, Ele garante a sua colheita, o Senhor garante a sua vitória, o Senhor o abençoará. O Senhor, Ele já te abençoou, e você agora precisa tomar posse. Não desanime, não se deixe desanimar pelos resultados iniciais, por mais que pareçam pequenos. O Senhor, Ele está trabalhando em seu favor. Depende de Deus a sua conquista, a sua vitória, o seu milagre. Se esforce como se tudo dependesse de você. Não pare, continue a caminhar, mas ore e busque com a certeza que tudo depende do nosso Deus, que tudo depende de Deus. E Ele está comprometido com o processo, Ele está comprometido em te abençoar, porque Ele já prometeu, e Ele vela em cumprir as suas promessas, a sua palavra. Então descanse o seu coração, e tome posse, creia, que você viverá uma vida extraordinária, e uma vida abundante em Deus. Reflita agora aí no seu coração, o que é que você tem derramado na vida das pessoas que convivem com você? Qual é o legado? As pessoas olham para você e elas enxergam um vencedor em você? Um conquistador? Se não, coloque um ponto final na sua história até hoje, e comece a escrever uma nova história em Cristo Jesus. Em Jesus, em Deus, você é mais que vencedor. E eu tenho certeza que Ele garante a sua vitória. Que você deixará de ser aquele que até aqui viveu uma vida fadada ao fracasso. Mas Ele garantirá que você será um conquistador, que você será um abençoado, que você será um vencedor. É a palavra dEle, é o compromisso dEle com você. Querido, eu tenho certeza que o milagre de Deus, ele já está liberado para você nessa noite, nessa hora. Basta você aí, onde você estiver, no seu lar, dentro do seu carro, você que está agora recebendo essa palavra, recebendo essa verdade no seu coração, que você guarde ela no seu coração como um tesouro valioso, como uma verdade absoluta, e que você agora, que já recebeu essa revelação e essa verdade, você comece a viver essa verdade, porque é na medida em que nós praticamos, em que nós vivemos a verdade da palavra de Deus, é que os frutos são gerados, e então nós podemos nos alimentar dele.
Nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida que você é um conquistador. Nessa noite, eu profetizo na sua vida que a realidade da sua história será transformada. Nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida que em Jesus você viverá uma nova vida, porque o Evangelho, porque Jesus é isso, é novidade de vida. Você que recebeu essa palavra no seu coração, você que tem o desejo de aprofundar, você que aí me assiste e que hoje não tem uma família espiritual para caminhar junto com você, para poder te ajudar nessa caminhada, para poder suportar você nos momentos difíceis, nós da Igreja Batista Novo Alvorecer, nós estamos aqui à disposição para recebê-lo. Nós estamos aqui à disposição, essa irmandade está de portas abertas para você vir e fazer parte, porque aqui nós não somos uma igreja para você frequentar, mas sim uma família espiritual para você pertencer. Então entre em contato conosco, nos siga lá nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que você será abençoado. Temos mensagens maravilhosas lá na nossa página do YouTube, na nossa página do Facebook. Então nos siga, curta lá todo o conteúdo que está disponível e seja abençoado. Entre em contato conosco pelo telefone DDD 31 98788 7200. Estaremos aqui em sua inteira disposição. Eu fico por aqui e até mais. Que Deus te abençoe.